Fala aí, pessoal. Bom ou bom? Eu estava aqui me lembrando da história de um homem que foi com seu amigo trabalhar no comércio. E lá ele fez o melhor que ele podia, ele foi fiel até o fim e conseguiu ter resultados. Porém, no fim do dia, quando ele foi voltar para casa com aquele seu amigo, ele procurou o carro e não encontrou. Aquele amigo dele então falou assim: Cara, cadê teu carro? Liga para a polícia, vai atrás dos bandidos, dá um jeito, faz alguma coisa. E aquele homem simplesmente levantou as mãos para os céus e falou: Deus, roubaram o teu carro. O que o Senhor vai fazer? E pouco tempo depois, encontraram o carro dele numa esquina mais para frente, sem nenhum detalhe, do jeito que pegaram, entregaram. Porque aquele homem ele teve confiança primeiramente em Deus, não na força do braço ou na sua capacidade intelectual de pensar em alguma coisa. Primeiramente ele consultou a Deus. E o que eu quero te perguntar é, será que você teria a mesma atitude? Se imagine nessa situação. O que você faria primeiro? Ou se imagine numa situação ainda diferente. Imagina que o seu filho está passando muito mal e desmaiou. O que você faria primeiro? Correria para a UPA, ia para um hospital? Teria o melhor plano de saúde? Ou você primeiro oraria e entregaria a vida do seu filho a Deus, pedindo que Deus o curasse? E só depois você fosse atrás dos médicos? Porque o que cura de verdade não é somente os médicos, mas primeiramente e principalmente é Deus. Eu atualmente estou passando por um caso assim. Meus dois filhos, eu tenho um de 1 ano, 2 anos e um de 7 meses. Os dois estão doentes com febre e um inclusive está internado no hospital. Só que antes de levar para o hospital, eu orei e agradeci a Deus, pedi que Deus o curasse. Ele está lá no hospital agora, recebendo medicação e graças a Deus está ficando bem. O outro que tem febre está bem aqui, deitado no quarto, dormindo, em paz e segurança. E eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu quero te dizer, é possível sim sentir paz em meio ao caos. É possível sim você controlar os seus pensamentos, a sua ansiedade e confiar inteiramente em Deus, porque Ele faz todas as coisas. Fica aqui até o final desse vídeo, porque você vai entender como que em meio ao caos você pode sentir paz. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. E o versículo que eu quero deixar para você está em João 14, 27, que Jesus diz o seguinte: Eu lhes deixo a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não perturbe seus corações e nem tenham medo. Então Jesus ele veio e nos deu a paz. E ele também falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Olha só que maravilha. Jesus agora é o príncipe da paz. Ele foi lá preparar uma morada para nós e intercede por nós. Jesus está conosco. E Ele não nos dá a paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo te dá é uma paz passageira. A paz que Jesus nos dá, ela é eterna. A paz que o mundo dá é passageira. E por que eu falo isso? Porque o mundo te garante saúde, mas até certo ponto. O mundo te garante paz, até certo ponto. O mundo te garante conforto, até certo ponto. O mundo te garante alimento, bebida e vestimenta, até certo ponto. Mas nós aprendemos também que aquilo que vem de Deus é duradouro. Aquilo que vem de Deus é para a vida inteira. Como o caso daquela mulher que estava com uma dívida enorme que seu marido tinha deixado e tinha uns caras que queriam pegar os filhos dela e tornar escravos. Era uma dívida muito alta. Mas ela confiou em Deus porque Deus multiplicaria muito o azeite daquela casa. Ela confiou em Deus, que Deus proveu o alimento para ela e recurso financeiro para que ela pagasse todas as dívidas e ainda sobrasse. E Jesus também fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que são essas coisas? É a vestimenta, é o alimento e a bebida. Nada disso vai faltar. Em todos esses meus anos de experiência em fé cristã, experiências com Deus, eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque Deus sempre provê.
Eu não entendo como algumas pessoas trocam tudo por dinheiro, porque elas têm uma ambição de querer ter mais do que outros. Eu não consigo entender isso, porque para mim o que faz sentido é o que vem de Deus, é o que vem do Eterno, porque Ele provê. Eu precisei de comida, Ele me deu. Eu precisei de roupa, Ele me deu. Eu precisei de bebida, Ele me deu. Eu precisei pagar minha fatura do cartão de crédito. Eu não sabia como, e Ele proveu o recurso. E não foi com aposta de loteria, de Mega Sena não, tá? Foi com um recurso de trabalho mesmo, um bônus, alguma coisa, uma produção que eu fiz além do esperado. E aquilo supriu a minha necessidade. Então Deus ele provê sim. E Ele te dá a paz. Se você buscar primeiro a Ele, Ele te dará a paz que excede todo entendimento. Ela é transcendente. Você não entende por que está o seu mundo caindo ao redor, mas você sente a paz de Deus. Porque você resolveu confiar e entregar tudo a Ele. E é assim que você vai viver com paz em meio ao caos. O mundo pode estar caindo ao seu redor. A maré pode estar alta, pode vir um tsunami, um terremoto. Mas se você confiar plenamente em Deus, de acordo com a palavra dele, você vai sentir sim a paz. Em 2015, eu tive um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acabei saindo de casa, fui morar numa cidade que eu não conhecia nada nem ninguém, mas mesmo assim eu confiei em Deus. E teve uma frase no Facebook, tá? 2015 foi 10 anos atrás. E aquela frase dizia o seguinte: maré calma não forma bom marinheiro. E quando eu vi aquela frase, eu tive a certeza de que se eu quisesse ser um bom marinheiro, eu teria que enfrentar o mundo. Eu teria que enfrentar a maré. E eu achei que eu ia enfrentar sozinho, na época eu não conhecia muito. Mas Deus nunca me desamparou. Ele sempre esteve comigo, me guiando. Então de lá para cá, o que aconteceu? Eu morei sozinho, na cidade que eu não conhecia nada, nem ninguém. Eu fiz um estágio, eu não tinha recurso para pagar nem o aluguel. Eu precisava de um emprego para trabalhar e conseguir o recurso. E eu não consegui esse emprego, mas nunca me faltou nada. Eu nunca deixei de comer o que eu queria, eu nunca deixei de me vestir bem, nunca deixei de ter saúde, porque Deus sempre proveu. E pouco tempo depois, eu tive um emprego que eu jamais pensei que eu poderia ter. Atualmente eu sou gerente de relacionamento em uma cooperativa de crédito, mas já trabalhei em grandes bancos, porque Deus proveu. Porque Deus abriu essa porta para mim e eu sei que Ele tem um propósito. Então, todas as vezes que eu vejo que teve alguma dificuldade, eu levanto a mão para o céu e agradeço, porque Deus está cuidando de tudo e tem propósito nisso. Tudo aquilo me deixou mais forte, não me deixou mais fraco. E com isso eu tive paz em meio ao caos que eu estava vivendo. Com isso eu tive alegria. Você tem noção do que é isso? Sentir alegria no meio do caos. Quando todo mundo está perdendo cabelo, na verdade eu perdi, né? Perdi muito cabelo. Mas quando todo mundo está tendo crise de ansiedade, está entrando em depressão, que são os grandes maus desse século, eu passei livre, leve. Porque eu realmente tive essa convicção e eu estou repetindo isso porque eu quero que você entenda. Confie em Deus e você terá paz em meio ao caos. É difícil, mas é muito recompensador. E em 2026 eu te desejo isso, porque não vai ser um ano fácil. Eu acredito, né, que para a maioria das pessoas não vai ser um ano fácil, inclusive para mim. Não vai ser um ano que vai ser tranquilo, mas vai ser um ano que você vai sim sentir paz. É um ano que você vai sim sentir alegria. É um ano que você vai sim ter uma aliança com Deus e é um ano que você vai sim ter a provisão de Deus, porque você vai confiar nele, você vai ler a Bíblia, você vai ter experiências com Deus, vai entregar o que você é e o que você tem nas mãos dele e você vai sentir paz no meio do caos. 2025 não foi um ano fácil para ninguém. Eu não conheço ninguém que fala para mim que 2025 foi um ano fácil. Para mim, por exemplo, não foi. Mas ainda assim, eu chego aqui no dia 31 de dezembro agradecendo a Deus pelas grandes bênçãos. E uma dessas é essa aqui, que eu estou falando com você. No início desse ano, Deus me falou para eu criar um canal no YouTube e falar sobre fé, motivação e espiritualidade. Eu demorei muito tempo para começar a gravar conteúdo e estou gravando agora, né? Olha só, eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para montar um cenário, eu não tinha dinheiro para investir em equipamento, eu não tive dinheiro para poder comprar uma câmera melhor
E mesmo não tendo dinheiro, eu comprei sim. E eu fiz acontecer. E acredite, não me apertou em nada. Minhas contas estão todas pagas. Minha família está, apesar de alguns doentes, né? Estamos com saúde. O alimento nunca faltou, a bebida nunca faltou. E Deus me conduziu até aqui para entregar esse conteúdo para você. 2026 vai ser um ano que vai te desafiar, mas você vai ter sim paz e você vai ter sucesso. A fé que eu tive, que eu tenho, me exponencializou e melhorou a minha espiritualidade. E isso me motiva todos os dias a fazer o meu melhor. E eu quero isso para você também. Então já se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilha esse vídeo, porque tem muito ouro vindo aí.